Olá pessoal! Hoje um vídeo mais curtinho, mas certamente bem interessante para muitos de vocês. Afinal, já foi solicitado algumas vezes sobre como controlar uma carga em função da luminosidade do local. Uma espécie de fotocélula. Não é difícil, mas tenho certeza que muitos de vocês já pensaram em utilizar algum sensor de fluxo luminoso desses prontos que existem no mercado IoT. No entanto, tem maneiras muito simples e baratas de se fazer isso. No exemplo de hoje, vamos utilizar apenas dois componentes, que podem ser encontrados facilmente no mercado e são realmente muito baratos. E o que é melhor, a solução é bastante robusta e muito confiável. Vamos dar uma olhadinha? Bora para a bancada! Na bancada então, a nossa montagem já velha conhecida, formada por um microcontrolador ESP8266, que controla uma carga, neste caso é um relé e um LED indicador, e aqui também temos um switch em que eu posso ligar e desligar essa carga. Mas o personagem principal de hoje é este componente aqui, o Light Dependent Resistor, resistor dependente de luz, ou simplesmente LDR. O LDR é um componente que pode ter características diferentes de um para o outro, assim como o tamanho, o aspecto, né? Mas geralmente ele é formado por uma parte superior, que é aonde a luz deve incidir, e dois terminais, tá? Ele é um resistor variável, e sendo assim, eu posso usar este resistor variável no meu circuito para detectar a presença ou a ausência de luz e também a intensidade da luz. Nós vamos usar esse componente aqui para nos informar através do Tasmota qual é a quantidade de luz que está incidindo em sua superfície. Aqui onde é que tem essas linhas sinuosas aqui, é onde ele está coletando a luz e com isso variando a sua resistência. Olha que bacana, né? Bem, para que eu consiga colocar esse componente no nosso circuito, eu vou precisar saber quais são as características dele. Ou seja, qual é a resistência máxima e qual é a resistência mínima que ele pode me fornecer. Esse componente ele funciona da seguinte maneira: quando não existe incidência de luz sobre ele, quando ele está no escuro, a resistência dele é mais alta. Quando existe incidência de luz sobre ele, como agora, a resistência dele é bem menor. Então, se nós soubermos quais são esses limites, nós conseguimos calcular e definir quais são os outros componentes necessários para que a gente faça um sensor de luz utilizando o LDR. E olha que bacana, no nosso caso de hoje, nós vamos usar apenas um componente além do LDR, que é uma resistência comum, certo? Então o projeto é super simples e vai atender a maioria da audiência que pediu como a gente poderia fazer um sensor de luz bem simplificado. Claro, existem diversos sensores de luz prontos no mercado, mas se nós temos um LDR em nossa sucata, se nós temos um LDR disponível, nós não vamos precisar adquirir um sensor e sim poder fazer o nosso próprio sensor. Vejam que simples que é. O primeiro passo então, pessoal, é nós pegarmos um multímetro, né, para nós medirmos quais são as resistências máximas e mínimas do nosso LDR. Estou ligando uma ponta do multímetro neste terminal da esquerda, a outra ponta no terminal direito. E a escala do multímetro está na escala de resistência, tá? Vejam então, pessoal, com uma incidência de luz média, num ambiente claro, o LDR está medindo em torno de 80 kΩ. Eu vou fazer um pouquinho de sombra sobre ele, com a mão mesmo, e vejam que já subiu a resistência para perto de 200, 220 kΩ. Ao incidir a luz novamente, a resistência diminui para 80 kΩ. Eu vou usar uma lanterna para incidir o máximo de luz possível em cima do LDR. Então vejam que agora eu vou pegar essa lanterna, vou direcionar bem para cima do LDR e consideramos que aqui seja então o máximo possível de luz que eu vou ter incidindo no LDR. Essa lanterna aqui é uma lanterna tática, né? Uma luz bem forte, então ela está me dando ali em torno de 16 kΩ com a incidência total de luz. Vamos arredondar para 15 kΩ. E para completar o nosso teste, eu vou apagar a luz da bancada e vamos ver numa escuridão total quanto que vai ser medido pelo nosso multímetro. Vejam que na escuridão total o multímetro está medindo algo em torno de 20 MΩ, né? 20 MΩ. E agora, acendendo a luz, volta então a medição que tínhamos no início, né? Em torno de 80 kΩ. Nós vamos instalar então o nosso LDR dessa maneira. Vou colocar nessa posição aqui da protoboard e vou usar um único resistor de 100K marrom, preto, amarelo
fazendo a ligação de um dos terminais do LDR ao GND. No outro terminal do LDR, eu vou ligar ao mais 3,3 VCC, dessa maneira aqui. E agora, eu vou levar o sinal que está nesse ponto para o nosso pino analógico, tá? Para o A0 aqui do microcontrolador. Vamos ver como é que funciona então essa ligação. Lembrem que eu falei que o LDR é um resistor variável, certo? Por que variável? Porque ele varia conforme a incidência de luz, para mais ou para menos. Então vejam bem, pessoal, aqui eu estou diante de um divisor de tensão resistivo, né? Eu tenho um resistor ligado ao GND e eu tenho esse outro resistor, que é o LDR, ligado ao mais VCC. Eu estou coletando o sinal bem no meio deles, então isto se torna um divisor resistivo. Eu coloquei na tela para vocês verem, pessoal, o circuito de um divisor de tensão resistivo exatamente igual a esse que a gente montou com o LDR. Vocês lembram que eu falei que o LDR é um resistor variável, né? E se ele for um resistor, eu posso usar ele para fazer um divisor de tensão. Aqui nesse pino eu tenho mais 3,3 VCC. Vejam que esse barramento aqui ele está ligado a esse fio vermelho, que é o 3,3 volts vindo aqui do microcontrolador. Então neste ponto aqui eu tenho 3,3 volts e estou colocando direto sobre o LDR. No outro pino do LDR eu estou ligando um outro resistor que vai para o GND. Vejam que esse barramento aqui é o GND. Ele está ligado através desse fio preto aqui no GND lá de cima, tá? De forma que eu tenho neste circuito aqui um divisor resistivo, em que entra a tensão de 3,3 VCC e sai alguma tensão neste ponto, que é o ponto central, é o ponto entre os dois resistores, tá? Bem igualzinho a esse circuito aqui da figura, ó. Vejam. Eu tenho aqui o mais VCC, que está ligado num primeiro resistor, que no nosso caso da bancada é o LDR, e esse LDR está ligado ao segundo resistor, que vai para o GND. E eu estou coletando o sinal bem no meio dos dois. Esse divisor resistivo vai fazer o quê? Dividir a tensão. Qual é a tensão que ele vai dividir? A tensão de entrada, que é os 3,3 VCC no nosso caso. Então se eu coloco 3,3 VCC aqui e um conjunto de resistores, qual vai ser a tensão de saída? É isso que a gente vai calcular aqui embaixo, ó. Através dessa fórmula, eu vou ter a tensão de saída em função da tensão de entrada e dos dois resistores que eu utilizar. No nosso caso, eu vou ter aqui 3,3 VCC, que é a tensão de entrada. E eu também sei que o nosso R2, cuidem para não inverter a ordem, né? O R2 é o de baixo, é um resistor de 100 kΩ, tá? Lembre de marcar certinho aqui se vocês utilizarem este mesmo site para fazer os cálculos de vocês. E o que eu vou colocar aqui no LDR, já que ele é uma resistência variável? Bom, se ele é uma resistência variável, eu vou pegar o ponto mínimo e o ponto máximo dele. A gente mediu esses pontos antes, né? Primeiro eu vou fazer a conta utilizando o valor mínimo de resistência que eu encontrei, que é quando tinha muita luz incidindo no LDR, quando eu coloquei aquela lanterna, né? Eu medi aquela hora e deu em torno de 15, 16, 15 kΩ. Então eu vou preencher primeiro com 15. Para ver qual que vai ser a tensão aqui neste fio branco, quando eu tiver uma incidência total de luz sobre o LDR. Vou descer mais um pouquinho aqui, clicar em calcular, e vejam que ele já calculou para mim aqui a tensão de saída, ó. Então, nessas condições aqui, eu vou ter na saída 2,87 volts. Então, quando está incidindo muita luz no LDR, a tensão aqui no fio branco vai ser de 2,87 volts, e eu vou estar injetando 2,87 volts no pino analógico do microcontrolador. Lembrem de uma coisa, pessoal. Aqui nessa plaquinha que eu estou usando, que é a D1 Mini, ele aceita no pino A0 de 0 a 3,3 volts. Caso vocês estejam usando alguma outra placa que não seja essa, ou que não seja o conhecido Node MCU, que é aquele maiorzinho um pouco, vocês têm que ver se ele aceita também de 0 até 3,3 VCC. Porque pode ter casos em que o pino A0 está ligado diretamente ao pino analógico do microcontrolador. Neste caso, eu não vou poder injetar de 0 até 3,3 volts, eu vou poder injetar somente de 0 a 1 volt, senão eu posso queimar o meu microcontrolador. Tá? Muito bem, agora vamos fazer a simulação aqui usando o pior caso, o caso em que estava tudo escuro, né? Que a gente mediu lá perto de 20 MΩ. Então eu vou colocar aqui agora
20 mega ohm. E vou clicar em calcular de novo. A resistência de baixo não muda, porque ela é de 100K. A tensão de entrada também não muda, continua sendo 3,3 VCC. O que mudou foi a resistência do LDR, que agora com o ambiente escuro ficou 20 mega ohms. E vejam que agora a tensão de saída ficou 0,01 volts, muito pouquinho, quase zero, né? Então quando o ambiente está muito escuro, a tensão neste pino aqui fica quase zero, praticamente zero, né? Então eu estarei injetando nesse momento 0 volts no pino analógico. Dessa maneira, eu consigo identificar quando o ambiente está claro, quando o ambiente está escuro e o quanto ele está iluminado. Olha que legal. Por que o quanto ele está iluminado? Porque conforme a luz incide no LDR, esta tensão aqui irá mudar. Vamos fazer a simulação agora com 80K. Vocês lembram que 80K era o valor quando o LDR estava assim, sobre a mesa. Uma incidência de luz média. Não era a incidência de luz usando a lanterna e também não era uma escuridão total. E naquele momento a gente mediu e ficou em torno de 80 kΩ. Então vamos fazer agora uma terceira simulação usando esse valor que a gente encontrou de 80 kΩ. E vejam que legal, pessoal. 1,83 volts. 1,83 volts é mais ou menos a metade dos 3,3 volts. Significa que numa iluminação média, a tensão neste pino aqui ficou média também. E nós vamos configurar o Tasmota para que ele nos dê, no analog 0, um valor entre 0 e 1024, que corresponde ao quanto de iluminado o ambiente está. Vejam que para algumas aplicações eu não preciso saber quantos lux ou qual a intensidade luminosa exata que eu tenho no ambiente. Basta eu saber um número para saber se além daquele número eu devo acender uma lâmpada ou apagar uma lâmpada, certo? Eu não preciso ter uma exatidão no número. Eu preciso apenas saber em que ponto que eu vou ligar e desligar uma iluminação. Vamos para a tela do Tasmota agora, clicar em Configuration, Configure Module, vamos descer até o pino A0 e vamos colocar aqui apenas a DC Input. Clico em Save e vejam que ele está me mostrando, pessoal, 867. Vocês lembram que o analog 0 é um número que vai de 0 até 1024, né? No momento, está me dando 867, 868. Significa que existe uma grande incidência de luz no LDR. Vou apagar a luz da bancada para vocês verem como vai mudar a leitura do analog 0. Vejam só, pessoal, foi para 18, escuridão total aqui no estúdio, né? Vou acender uma lanterna, vou fazer um pouco de iluminação aqui, não muito. 118, já está em 200. 300, 500, e agora vejam que eu incido bem sobre o LDR e nós vamos lá para 940. Vou tirar aqui, ó, sobre o LDR, já diminuiu para 700, está pegando ainda uma incidência de luz. Vou deixar ele praticamente no escuro de novo, olhem só, 200, né? Volto a luz para ele, volta lá para perto de 1000, né? Ligando de novo aqui a luz da bancada, temos de volta uma leitura bastante alta de luz, né? Vejam que quando eu medi com o multímetro aquela hora eu estava com ele um pouco inclinado, então a leitura era um pouco menor, né? E estou pronto agora, pessoal, para fazer algumas regras para ativar a carga ou desativar a carga conforme a incidência de luz. Como será que eu vou fazer as regras ou scripts utilizando este número que está me dando em analog 0? É muito fácil, né, pessoal? Já fizemos isso antes. Então vejam que eu não preciso saber com exatidão a quantidade de luz que está incidindo sobre o LDR. Basta eu observar. Então agora, pessoal, vamos criar uma primeira regra para ver como eu faria para ativar um sistema de iluminação quando a incidência de luz sobre o relé fique abaixo de, por exemplo, 500, tá? Eu não sei se 500 é uma quantidade de luz ideal ou não, mas aqui é só um experimento, tá? Vamos fazer com que, quando for abaixo de 500, a incidência de luz aqui vai ativar o nosso relé, porque daí o nosso relé ativa um sistema de iluminação. Então eu venho aqui no console e vou criar a primeira regra desse tipo. Rule 1 on. Agora eu vou ter que pegar qual é a condição? O valor do pino analog A0, então analog #A0. E vou colocar aqui a condição que eu quero para que a carga ligue. Eu quero que ela ligue quando o valor de analog A0 for menor do que 500. Do power on and on. O que está dito aqui então, pessoal? Que quando o valor de analog A0 for menor do que 500, faça o power on, ou seja, ligue
a nossa carga. Ele vai fazer o mesmo que isso aqui, vai ligar a carga. E já vou colocar uma segunda regra aqui, para que ele faça o power 1 off quando o nosso analog A0 for maior do que, por exemplo, 800. Vejam só. Aqui começa a segunda regra então. On analog hashtag A0 maior do que 800 do power 1 off and on. Vamos revisar a regra então. A primeira diz que quando A0 for menor do que 500, ligue o power 1 on. E aqui terminou a regra. Aqui já começa a segunda regra. Ó. Quando o analog A0 for maior do que 800, faça o power 1 off. Fim da regra. Vou dar um Enter. Aí agora, pessoal, eu preciso ativar a regra. Hold 1. Agora vocês vão ver, pessoal, que já vai começar a rodar um monte de comandos aqui. Se vocês estão bem lembrados, sempre que eu leio o pino A0, ele acaba disparando as regras, tá? Então ele vai ficar aqui dando power 1 off a todo o momento. Por quê? Porque neste momento o A0 ele é maior do que 800, tá? Vejam aqui, ó. Ele é maior que 800, ele é 879. Então, tá batendo lá na regra, tá sendo maior do que 800 e ele tá executando o comando. Agora eu vou apagar a luz aqui da bancada e vejam o que vai acontecer. Viram? Ele já ligou o LED, ó, porque caiu de 500, né? Vou ligar a luz da bancada, ele já desligou. Vamos brincar um pouquinho com a lanterna. Vou ligar a lanterna aqui. No momento está em 900. Vou tirar aqui a lanterna. Ó, 436 ligou. 480 ainda não desligou. 550 ainda não desligou. 600 ainda não desligou. 700 ainda não desligou. E chegando nos 800 ele desliga. Vejam que eu estou simulando aqui, pessoal, a incidência do sol. Então, se esse sensor for instalado na rua, né? Durante o dia, ó, a leitura está sendo maior do que 800 e não está ligando a iluminação. Aí o dia vai terminando, a incidência de luz no LDR vai diminuindo. E quando ela diminuir de 500, vejam que vai ligar então a iluminação. Ó. 550, 508, ligou a iluminação. Se esses limites de 500 e 800 não ficaram muito bons, vocês podem ir lá e mudar a regra. E pronto, eu não preciso saber em lux ou ter sensores de precisão de iluminação para fazer as nossas regras. Eu posso me basear simplesmente na leitura do pino analógico e calibrar ela conforme o meu gosto. E vejam, pessoal, que eu posso usar tanto em regras quanto em scripts o valor obtido no A0 para que eu faça as minhas regras um pouquinho mais complexas, para que eu faça a minha lógica um pouquinho mais elaborada, como por exemplo, quando o portão da garagem abrir, eu vou acender a iluminação, desde que a iluminação esteja inferior a 500. Senão não preciso ligar a iluminação. Se é de dia, se a iluminação está maior do que 800, quando abrir o portão eu não preciso acender a iluminação. Mas se for de noite, quando eu abrir o portão da garagem, eu vou comandar a ligação da iluminação. Uma observação muito importante, pessoal, é que se eu estiver trabalhando com este sistema para comandar uma iluminação, essa iluminação não pode incidir sobre o nosso LDR, porque senão vai acontecer aquele efeito de liga e desliga, né? Vejam bem, o LDR detectou que a iluminação está fraca, então ele comanda o acionamento de uma iluminação. Aí quando acende essa iluminação, o LDR detecta que a iluminação está forte agora, porque agora iluminou o ambiente, então ele vai comandar o desligamento. Quando ele comandar o desligamento, ele vai perceber que ficou muito escuro e ele vai comandar a ligação de novo. E vai ficar nesse loop aí, né? Não sei se vocês já viram esse efeito acontecendo nas luzes da rua. Às vezes o pessoal instala as luzes, a iluminação pública com o LDR voltado para a lâmpada. Aí fica ruim, né? Porque daí a lâmpada acende, o LDR pensa que está claro. E daí ele desliga a lâmpada. E nesse momento, o LDR percebe que está escuro e manda ligar a lâmpada. Aí a lâmpada de novo ilumina o LDR pensa que está claro, desliga a lâmpada e aquilo fica piscando. Então, vocês têm que sempre apontar o LDR para um lugar que não seja interferido pela iluminação. Claro, isso se vocês estiverem usando o LDR para comandar um sistema de iluminação. Às vezes vocês estão usando o LDR para outras finalidades. Então vocês viram que com apenas 2 componentes podemos montar um sensor de luz bastante funcional. A definição de qual resistor utilizar está condicionada ao LDR que foi utilizado e não precisa ser calculado, não requer precisão. Algumas tentativas e erros são suficientes para achar a resistência ideal.
O importante é que essa resistência fique em torno dos 100 kΩ para evitar que haja uma corrente elevada passando pelo LDR e até para não sobrecarregar a fonte de alimentação. O pino A0 do microcontrolador é super sensível e não precisa de corrente para detectar a tensão no divisor. Então um resistor de 100 kΩ está de bom tamanho para a grande maioria dos casos. Em relação a regras, fizemos uma regra super simples para ligar e desligar uma carga em função da luminosidade. Mas claro que, como que já vimos sobre regras e scripts, tudo pode ser aprimorado. Desafio cada um de vocês a montar esse circuito e elaborar alguma regra ou script. Vai ser bem interessante nós termos um catálogo de aplicações para um circuito tão simples quanto esse. E se você gostou do conteúdo e quiser ajudar o canal, já sabe o que tem que fazer, né? Se puder contribuir com super like, seremos muito gratos e teremos mais estímulos ainda para criar novos conteúdos, não só sobre o Tasmota, mas sobre diversos outros conteúdos relacionados. Você também pode entrar para o nosso grupo de Telegram, o link está aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu!